Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês alguns favoritos aleatórios, algumas dicas culturais e são coisas que eu gostei muito aí nessas últimas semanas, eu espero que vocês curtam também. Bom, gente, eu gravei um vídeo desses de favoritos aleatórios com filmes, séries, livros, enfim, que eu curti faz pouco tempo, mas nesses últimos tempos eu tenho visto e descoberto tantas coisas legais que eu resolvi gravar um outro. Então eu espero que vocês curtam aí indicações culturais e se vocês assistiram ou leram, enfim, alguma coisa que eu vou indicar aqui, por favor, deixa aqui nos comentários que eu sempre gosto de saber e vou começar. Basicamente, nessas últimas semanas eu tenho dividido meu tempo entre assistir coisas velhas que eu já vi 1000 vezes, tipo Gilmore Girls, por exemplo, e tentar descobrir algumas coisas novas só pra não ficar vendo reprises eternamente. E eu tenho 3 coisas pra indicar aqui pra vocês, começando por Pessoas Normais, que é uma série que agora já está disponível aqui no Brasil, eu assisti tem um tempinho já. E ela tá num streaming que eu acho que é novo, enfim, pouco conhecido, que chama Stars Play. Mas se você tem o aplicativo do Apple Plus, que é o streaming da Apple, você consegue assistir por lá também. Tem 14 dias de graça, então dá super tempo pra ver porque os episódios são curtinhos. E essa série, ela é baseada no livro do mesmo nome, Pessoas Normais, que eu também já li e já gostei muito. Basicamente é a história de 2 adolescentes, eles se conhecem no colégio, assim, quando tem tipo uns 15, 16 anos, eu acho. E a relação deles vai durar por anos, assim, e a história vai abordar essa questão, porque às vezes eles são mais próximos, às vezes eles não estão, às vezes eles são amigos, às vezes eles são namorados. Enfim, é uma história meio que sobre relacionamentos mesmo, e é muito bonitinha a série, os atores estão muito bem. Enfim, eu amei, ela se passa toda na Irlanda, mas tem algumas partes em outros lugares, tipo na Itália, tem na Suécia também, e... Enfim, eu amei, achei super legal, e se você gosta dessa temática e quer uma série desse estilo, assim, meio drama, relacionamentos, romance, enfim, eu recomendo que é bem legal. Esse livro, inclusive, eu já devo ter indicado aqui em algum vídeo passado, mas se não, fica aqui a minha indicação também. Todas as minhas resenhas de livro, inclusive, eu concentro lá no meu perfil no Instagram, que é só sobre literatura, que é o Livros da Marina. Vou deixar escrito aqui pra vocês não esquecerem de me seguir lá e vou deixar aqui embaixo também. Mas vou voltar para as séries, que depois eu ainda tenho indicações de livros. Também assisti Curta Essa, que é uma série que tem o Zac Efron como apresentador, essa série é da Netflix. E tanto ele quanto o outro apresentador que estão com ele apresentam soluções sustentáveis ao redor do mundo. Então cada episódio é num país e a série é super interessante. Eu vou ser sincera e dizer que eu não gostei do Zac Efron, nem do outro apresentador, que eu esqueci o nome, Darren, acho que é o nome dele. Não gostei de nenhum dos dois como apresentador, achei ruins, mas a temática da série é super legal. Então cada país eles vão falar sobre alguma coisa específica, tipo na França eles vão falar sobre a questão da água, como que é o tratamento da água e como que isso é disponibilizado para as pessoas, né? Porque na França é muito comum ter fontes nas ruas com água potável. Na Costa Rica eles falam da relação deles com alimentação, com as coisas que crescem na ilha, enfim, é muito, muito legal. Tem um episódio muito legal que é na Itália, em que eles mostram um pouco de como que são as Blue Zones, que são as zonas do país onde tem pessoas com muita longevidade, então pessoas que facilmente passam dos 100 anos e tem muitos médicos, pesquisadores, enfim, que tentam entender qual que é a razão dessa longevidade, se é a alimentação, se é o estilo de vida, enfim. Tem um episódio bem legal que é sobre isso e, no geral, a série é muito legal, tirando os apresentadores, podiam ter escolhido melhor, assim, tipo eu. Alô, Netflix, tá perdendo. E a minha terceira indicação de série também é da Netflix. Ela se chama Casamento à Indiana. Essa eu não acabei ainda, mas eu estou me divertindo muito. Pra quem gosta dos reality shows de relacionamento da Netflix, que eu gosto de todos, praticamente já indiquei aqui várias vezes, tipo Brincando com Fogo, Casamento às Cegas, e agora tem esse que é basicamente sobre uma casamenteira indiana que é contratada pelas famílias para encontrar pares, né, para as mulheres ou para os homens, enfim, para fazer essa ponte aí entre os casais. Eu achei, quando eu vi a descrição, eu achei que ia se passar inteira na Índia, porque eu sei que isso é uma tradição ainda lá, que assim, não existe apenas casamentos arranjados, né, ou feitos pelas famílias ou por casamenteiras, mas ainda existe, mas não. Ela se passa tanto na Índia quanto nos Estados Unidos. É muito interessante tanto pra gente ver essa tradição, conhecer como é que funciona mais ou menos essa tradição indiana, quanto
pra gente ver a força, né, dessa tradição, porque às vezes são pessoas que têm ascendência indiana, mas que nem nasceram na Índia, tipo, os pais são indianos, ou às vezes nem isso, mas, sei lá, vivem nos Estados Unidos. Tem uma moça que nasceu na Guiana e os pais, acho que são indianos, e se mudaram pra Guiana, aí tiveram ela que nasceu lá e depois se mudaram pros Estados Unidos, e mesmo assim ela contrata a casamenteira pra fazer os pares ali. E apesar, assim, da gente ver muito a pressão de certas famílias pra que os filhos se casem, também tem momentos bem divertidos e... Enfim, não terminei ainda de ver, então não sei se alguém se casa, mas eu gostei muito, assisti tipo 5 episódios num dia só. Acho que eu vou terminar em breve. Aí eu também tenho 3 livros pra indicar aqui pra vocês. Como eu já citei, né, já fiz o meu auto-publi aqui, por favor me sigam lá no Livros da Marina, porque eu sempre dou dicas de livros interessantes, conto o que eu tô lendo, enfim, se você curte isso, provavelmente você vai gostar do meu perfil. Ele inclusive está bem bonitinho, vou colocar aqui do lado pra vocês verem. E dá um super trabalho pra fazer, então me prestigiem. Mas, e no que interessa, então lá nesse perfil a gente também tem uma leitura conjunta do mês. Então eu escolho um livro e quem quiser participar começa a ler também. E no final do mês a gente tem uma discussão, uma live lá no Instagram que a gente comenta sobre, conversa, enfim. Cada um fala o que achou sobre o livro e a gente vai debatendo sobre. O livro desse mês, de julho, foi Herdeiras do Mar, que é um livro escrito por uma autora inglesa que tem ascendência sul-coreana. E ela vai contar a história de 2 irmãs nascidas em Jeju, que é uma ilha que fica no sul da Coreia do Sul, onde tem uma tradição assim super antiga de mulheres que fazem mergulho livre para pegar moluscos, enfim, elas fazem um tipo de pesca, né? E que elas pegam moluscos e vendem, e isso é um patrimônio ali daquela ilha que, inclusive, eu já até comentei aqui sobre ela em algum vídeo, sei lá, super passado, que essa ilha, ela tem um ecossistema muito próprio, porque é uma ilha vulcânica. Então muitas marcas de cosméticos sul-coreanos fazem pesquisas lá. A Innisfree, por exemplo, tem um centro de pesquisa que fica lá dentro de Jeju. Mas, ok, já tô divagando, voltando pra história, vai contar a história dessas 2 irmãs coreanas, porque uma delas é levada pelo exército japonês, porque a história se passa na ocupação japonesa, né, na época da Segunda Guerra, e a outra irmã fica na ilha. Então vai contar esses 2 paralelos, assim, a história é bem triste e, assim, pesada, mas é rápida de ler porque o texto é simples e você quer saber o que acontece com elas. E é muito interessante porque eu sabia muito pouco sobre essa história. É uma ficção, né? As irmãs não existem, mas essas mulheres que foram levadas pelo exército ou que sofreram consequências da ocupação da Coreia, enfim, é muito real. Então é muito legal conhecer essa história, essa parte da história mundial da qual eu sabia muito pouco. Também li um livro brasileiro que se tornou o meu favorito desse primeiro semestre, que se chama Torto Arado. Coincidentemente também é a história de 2 irmãs, nesse caso vivem aqui no Brasil, elas vivem na zona rural ali da região da Chapada Diamantina, na Bahia. E assim, quando as 2 são crianças, elas sofrem um acidente, elas estão brincando com uma faca da avó e uma delas corta a língua. E isso vai ter consequências aí no futuro, na vida das 2, enfim, porque o livro vai abordar como que elas crescem, o que acontece com elas, né? É uma história, assim, com muitas, muitas camadas, também pra gente conhecer uma parte do Brasil que muitas vezes a gente não conhece. Eu, por exemplo, não conhecia. E, assim, o texto é bonito, a gente pode refletir sobre tantas coisas nessa história, sobre racismo, sobre a relação com a terra, sobre o misticismo, a religião do povo. É muito, muito legal e é um outro que eu super recomendo. E minha terceira indicação é um livro que eu não acabei ainda, mas eu tô amando ele tanto que eu tenho certeza que ele vai entrar nos meus favoritos, assim, da vida, que é Mrs. Dalloway, que é um livro clássico que eu nunca tinha lido e que, não sei por qual razão, eu achava que eu não ia gostar. Mas não sei, assim, pra mim é um livro daqueles que ele meio que veio na hora certa, assim, eu não tinha nenhum motivo específico pra ter comprado ele, do nada comecei a ler, do nada me apaixonei, tanto que eu nem terminei de ler e olha o tanto de marcações que eu tenho aqui do lado. Essa edição é muito linda, inclusive ela é toda ilustrada, deixa eu mostrar pra vocês. E Mrs. Dalloway é um livro que se passa todo no mesmo dia e a gente acompanha aí a perspectiva de alguns personagens ao redor da Mrs. Dalloway e alguns outros que não tem necessariamente a ver com ela. E é um texto clássico da Virginia Woolf em que ela usa muito fluxo de consciência, então a gente sabe mais ou menos o que os personagens estão pensando, assim. Ele começa um pouco difícil de engrenar, mas depois que eu peguei o jeito, eu só fui e eu estou amando. Que livro bonito esse aqui, viu? Tenho também 2 indicações para ouvir. A primeira é um podcast, que é o É Nóia Minha, da Camila Freinen, que eu talvez já tenha até indicado aqui, eu já escuto ele tem um tempinho.
e ele é muito divertido. Eu gosto muito de ouvir podcasts, tanto que tem um vídeo meu aqui que é super antigo, em que eu dou algumas dicas e indico, enfim, programas que eu gosto. E eu sempre tive muito costume de ouvir podcasts de notícia. Então, assim, quando eu saía mais de casa, né, então eu tava indo pra algum lugar, eu tava ouvindo alguma coisa. E agora eu vou confessar que eu não tenho ouvido tanto esse, eu tenho preferido coisas um pouco mais leves e mais divertidas, justamente pra não ficar ouvindo apenas notícias o dia inteiro. Então eu tenho gostado muito da Noia Minha, que discute problemas da vida adulta, enfim. Eu dou várias risadas e indico pra vocês também. E a minha segunda indicação nesse quesito aqui não é um podcast, mas é um audiolivro. Foi o primeiro audiolivro que eu escutei e a experiência foi super legal, eu gostei bastante. Então, se você tem vontade de testar, você pode usar esse aplicativo que eu usei que se chama... Eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui escrito pra vocês, vou deixar aqui embaixo também escrito. Mas eu escutei o livro que é uma biografia da Elke Maravilha, que é um livro que não saiu em formato tradicional, ele só tem por enquanto em audiolivro mesmo. Então se você quiser ler, nesse caso ouvir, tem que ser pelo audiolivro mesmo. E assim, eu achei a experiência bem legal, eu ia escutando por capítulos, eles são curtos, tipo 20 minutos assim. Então em geral quando eu tava fazendo meu skincare noturno eu colocava um capítulo pra ouvir. E assim, a história da Elke, é óbvio que a gente, provavelmente, especialmente quem tem mais de 25, 30 anos aí, provavelmente já ouviu muitas coisas a respeito da Elke, né? Ela é um personagem, assim, já clássico do imaginário brasileiro, ela fez parte de programas de televisão, ela foi modelo, ela foi atriz, ela foi, tipo, muita coisa. E a vida dela também é fantástica. Então, se você quiser saber mais, escute, porque vale a pena. Ela é ela foi uma mulher, assim, inesquecível, realmente. E bom, já tô acabando minhas indicações, tenho só mais duas. Uma delas, inclusive, ela não é necessariamente uma indicação, ela é mais pra eu dividir a minha experiência aqui, porque é um curso que tá acontecendo agora, então não tem mais como se inscrever, né, nessa edição, mas talvez para as próximas, quem se interessar, talvez consiga. Desde o começo de março, eu tenho visto as pessoas divulgando que estão aproveitando já que estão em casa e tal, para fazer mais cursos. E eu juro que eu até tentei, assim, me inscrevi em alguns, tipo, cursos gratuitos, enfim. E eu não conseguia prestar atenção, largava no meio, enfim, desisti. E aí, fuçando no Instagram outro dia, faz um tempo já, eu acabei descobrindo que ia ter um curso que era sobre a questão feminina, né, as mulheres na história da arte, como que elas são retratadas, mulheres pintoras, enfim, toda a questão da mulher na história da arte. E isso é uma coisa que me interessa muito, né, a história da arte em específico. E eu resolvi dar mais uma chance e fazer esse curso, então eu me inscrevi. Esse em específico não é gratuito, mas ele também não é gravado, então as aulas são ao vivo com a professora na hora, falando conosco, assim, pelo Zoom mesmo. E tá sendo tão interessante, eu gostei muito, assim, da minha decisão de ter feito. Então toda quarta-noite eu tenho aula de História da Arte e eu tô, assim, adorando. Uma coisa que me ajuda muito a ter novas ideias, enfim, ser uma pessoa mais criativa e aprender coisas novas, então tô gostando muito. E eu vou deixar o Instagram da minha professora aqui embaixo, então se você se interessar pelo tema e tal, quiser fazer parte de uma turma futura, você pode segui-la lá e acompanhar. E por fim, a minha última compra é isso aqui, ó, peraí. Um roupão muito quentinho. Sério, isso daqui dá vontade de morar aqui dentro. Eu comprei na Renner, eu comprei ele grandão mesmo, justamente pra eu ficar no sofá, assim, ó, me enrolar inteira e ficar lá. Hoje até nem tá frio, tá bem quente, inclusive, mas foi uma compra, assim, uma das poucas que eu fiz aí nesse período e uma das melhores. Se tiver indo na loja, eu vou deixar aqui linkado também aqui embaixo. Ai, basicamente é isso, acho que falei demais, mas essas foram as minhas indicações, eu espero que vocês tenham curtido. Beijo e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, né?